Então vamos lá. Boa tarde a todos, pessoal, novamente. A gente vai continuar com a execução das nossas avaliações. Essa avaliação aqui é uma avaliação que foi dada no, no Colégio Militar de Santa Maria em 2017, tá? E ela fala de brincadeiras de criança. Vão ser citadas algumas brincadeiras aqui e através dessas brincadeiras vão ser proposto exercícios matemáticos, tá bom? Então, número 1, origem de alguns jogos. Algumas brincadeiras tradicionais de crianças são transmitidas de pais para filhos por diversas gerações. A origem da maior parte dessas brincadeiras é europeia e foram trazidas para o Brasil pelos imigrantes. Na tabela abaixo, apresentamos algumas brincadeiras de criança juntamente com seu local de origem e o ano da criação. Então tem lá, pega-pega, amarelinha, bola de gude, escravos de Jó, jogos computacionais. Cada um foi criado em um país e em um ano, tá? E aí o que que ele quer saber? Ele tem 4 alternativas aqui, a gente vai ver se é verdadeiro ou falso, e depois marcar aqui quais as alternativas que deram corretas. Então vamos pegar aqui, ó, esse quadro, e a primeira coisa, vamos colocar ele em ordem crescente para a gente definir aqui. Então, ó, primeira, pega-pega. Aliás, a primeira delas foi bola de gude. Bola de gude na Roma Antiga, no ano de 123. Depois, a gente tem escravos de Jó, que foi no ano de 1458. A amarelinha, no ano de 1635. Pega-pega, em 1830. E, por último, jogos computacionais, que foi em 1958. Beleza? Então, agora vamos ver o que ele está falando aqui. De acordo com o exposto acima, analise as seguintes afirmações. Número 1, bola de gude é a brincadeira mais antiga. Beleza, é a mais antiga. E surgiu 1758 anos depois da amarelinha. Né? Então, essa parte aqui é verdadeira. Só que aqui é falso, ó. Por quê? Porque não é depois, é antes. Se ela é a mais antiga, ela surgiu antes. Por mais que seja 1758 anos, a diferença, né, entre a amarelinha e a bola de gude, não tem como ser depois, é antes. Número 2. Jogos computacionais são as brincadeiras mais recentes, ok? E surgiram 128 anos depois do pega-pega. Então, ó, em relação ao pega-pega aqui, ó, quantos anos depois surgiu? Então, a gente vai ter que pegar esse e subtrair esse. Ó. Então, vai ficar 1958 menos 1830. 8 menos 0, 8. 5 menos 3, 2. 8, 9 menos 8, 1. 128. Então, beleza. Tá certo aqui. Então, essa daqui é verdadeira. Essa outra aqui é falsa. Escravos de Jó surgiu 177 anos antes da amarelinha. Então, é aqui, né? Essa daqui, ó. Daqui para cá. Então, 1635 menos 1458. 5 não dá para tirar 8, empresta, fica 15. 15 menos 8, 7. Aqui emprestou, ficou 2. Aí tem que emprestar daqui, porque 2 não dá para tirar 5, fica 12. 12 menos 5, 7 também. Aqui ficou 5 menos 4, 1.
177 anos. Então, aqui também, essa aqui é verdadeira. Número 4. Amarelinha é uma brincadeira que surgiu 195 anos antes do pega-pega. Amarelinha antes do pega-pega. Vamos ver. Então, 1830 menos 1635. Ó, aqui, ó, dá para a gente ver assim, ó. Se fosse 1630, seria 200 anos exatamente. Só que é 5 anos depois, né? Ou passou-se mais 5 anos. Então, como não dá para tirar aqui, não fica 200, então 200 menos 5 vai dar o 195 aqui, tá? Dá para fazer essa conta direto, se você quiser. Então, vamos raciocinar aqui de novo, ó. Vamos supor que aqui fosse zero, tá? Ó, 0 menos 0, 0. 3 menos 0, 3 menos 3, 0. 8 menos 6, 12, 2, né? Só que, na verdade, tinha um 5 aqui, então eu vou subtrair 5 aqui, ó. Faltou subtrair 5. Então, fica 195. Tá? Mas se quiser fazer a conta real aqui, vocês vão ver que tem que emprestar e tal, e aí vai dar o 195. É só uma forma de fazer mais rápido, tá? Então, aqui tá certo. Anos, anos do pega-pega, ok. Aí vamos ver essa outra parte aqui. E 1612 anos depois da bola de gude. A gente está falando da amarelinha. Da amarelinha para cá, ó. Então aqui, ó, foi 1635. Para ser 1612, eu tenho que tirar só 23. Só que aqui vai subtrair 123. Então essa parte aqui está errada. Vou colocar em vermelho aqui, também para facilitar. Então essa daqui não está correta, é falsa. Bom, então as duas alternativas que estão corretas é a letra a 2 e a 3. Então a 2 e a 3 é a letra B de bola. É só uma questão de subtração aí, né? E prestar atenção. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim. Vamos para frente então. Número 2, parque aquático. Brincar na água é uma diversão para as crianças. Em um determinado parque aquático, o volume de água que circula 2 vezes ao dia pelo toboágua, riacho e piscinas é de 2,5 milhões de litros. A capacidade de público deste parque é 5,6 mil pessoas. E o custo estimado da obra foi 0,04 bilhões de reais. A alternativa que apresenta, respectivamente, de uma outra maneira de representar os números em negrito, inscritos no sistema de numeração decimal, é. Então, ele quer que a gente escreve isso aqui. Esses daqui, ó, que estão em negritos, como a gente escreve eles somente em numeral, né? Então, 2,5 milhões. Vamos escrever cada um aqui, ó. 2 milhões. Aí, como é vírgula 5, né? Você repete o 5. O vírgula é o 500. 500, o quê? Mil. 500 mil. E aí vem a casa, a ordem dos milhões, dos milhares e das unidades. 5,6 mil. Então, o 5 está no mil e o 6 está na casa na ordem das unidades, na classe da centena.
E por último, 0,04 bilhões. Então, aqui é bilhão. Aqui, ó, é já milhão. Mais uma, ponto. Aqui é o bilhão, né? Aqui é o milhão, aqui é o milhar e aqui é a unidade. Então, aí eu posso apagar esses zeros aqui. Fica 40 milhões. Então, a alternativa correta é essa letra B de bola. 2.500.000, 5.640 milhões. Essa aqui é muito fácil, né? É só a gente colocar nas devidas classes e ordens aí para escrever de forma decimal, né? Beleza? Peraí, professor. Pronto, professor. Número 3, corrida dos cadarços. Trata-se de uma corrida de duplas, de ida e volta, em que os participantes correm com os cadarços amarrados. Na ida, vai de frente, na volta, vem de costas. Não pode virar. Se cair, levanta e continua. Ganha quem voltar primeiro. Renato, Paulo e Renato, dupla A, Pedro e João, dupla B, Arthur e Marcos, dupla C. Vão participar da corrida de cadarços na gincana promovida pela escola. A pista de corrida possui 20 metros de comprimento. Sabendo-se que a dupla A percorreu 3/5 do percurso, caiu e levantou e correu mais 0,5 km, 0,005 km. Que a dupla B correu 400 centímetros, caiu, levantou e correu mais 1/3 do percurso restante. E a dupla C correu 25% do total do percurso. Podemos afirmar que... Aí ele vai fazer uma relação entre a distância que cada dupla percorreu. Então, vamos ver quantos que cada um percorreu. Ó. Vamos lá, ó. Dupla A. Dupla A. O percurso, a pista de corrida possui 20 metros de comprimento. Então, como que é? É ida e volta. Então, o percurso total é 40 metros, certo? É 20 de ida e 20 de volta. A dupla A percorreu 3/5 do percurso. Então, é 3/5 de 40. 3/5 vezes 40. Vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. Aí, 3/5 de 40. Mas depois percorreu em metros aqui, né? 40 metros. Depois percorreu, caiu, levantou e percorreu mais 0,005 quilômetros. Essa foi o percurso da dupla A. Vamos lá, dupla B. Dupla B percorreu 400 centímetros, depois 1/3 do restante. Então, depois percorreu 1/3 do que estava restando. Então, é 40 metros menos 400 centímetros. Porque ele já tinha percorrido 400 centímetros. Eu vou de outra cor aqui para ficar... E por último, a dupla C. Dupla C percorreu 25% do percurso total. Então, é 25% de 40 metros. Então, temos aí as três duplas.
E aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer as transformações que dizem respeito a uma mesma unidade de medida. Primeiro, para a gente conseguir somar, né, dentro de cada dupla, e depois da gente comparar entre as duplas, tem que estar na mesma unidade de medida, certo? Então vamos transformar tudo para metro, já que o percurso está em metros. Eu vou colocar aquela escala que a gente utilizou durante as nossas aulas das unidades de medidas de comprimento. Então, é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, vou ter que fazer essas transformações aqui, ó. Aqui está em metros, ok. Aqui de quilômetro para metro. Depois, eu vou ter que transformar centímetro para metro. Então, vou ter que fazer duas transformações aqui fora as operações com as frações, né? Aqui é 1/3. Vamos lá. Primeiro aqui, né? Vamos fazer a operação. Como eu tenho aqui 5 e 40, eu posso simplificar, ó. Dividido por 5 aqui, dividido por 5 aqui, aqui sobra 1 e aqui sobra 8. E aí eu transformo o outro aqui, ó. Então, o primeiro, ó, vai ser 3 vezes 8, 24 metros. Vou transformar o quilômetro. Eu tenho que andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita. Então, 1, 2, 3. Apaga, apaga, apaga e apaga esse monte de zero aqui que não precisa. E a vírgula também não precisa mais. Não tem nada à direita da vírgula. Então, vai dar 24 mais 5, 29 metros. Então, a gente já descobriu quanto que a primeira dupla percorreu. E a segunda? A segunda, a gente vai ter que transformar aqui em centímetro, né? Então, 400. Eu tenho que andar 1, 2 casas com a vírgula para a esquerda. Ela está aqui, então anda 1, 2. Apaga essa, apaga os 2 zeros também e a vírgula não precisa também mais. Mais 1/3 vezes 40 menos 4, que a gente acabou de descobrir. Aí repito, 4 mais 1/3 vezes 36. Aí aqui, ó, o que que eu posso fazer? Eu posso simplificar, ó. Por quê? Porque eu tenho um 3. Eu tenho 3 aqui. E o 36 é múltiplo de 3, então eu simplifico. Divido por 3. Aqui sobra 1, fica 1. E aqui, 36 por 3 fica 12. Então, isso aqui fica 4 mais 1 vezes 12, 12. Então, a segunda dupla percorreu 16 metros. E a terceira percorreu 25%. 25% é a mesma coisa que 25 por 100, né? Mas, lembra que eu falei para vocês que tem algumas operações que a gente fica até mais fácil de fazer. 25, ela é 1/4 de 100. Como a gente, eu tinha um desconto de 50%, você pagou metade. Se você teve um desconto de 25%, você teve um desconto de 1/4 do produto. Então, 25% é a mesma coisa que 1/4. Se eu multiplico isso por 40, é a mesma coisa do que o 40 dividido por 4. Então, a terceira dupla andou 10 metros. Agora a gente vai ver o que a alternativa está falando. A dupla B percorreu uma distância maior que a dupla A? Não. Inclusive está na ordem que a dupla A andou mais, a dupla B em segundo lugar e a dupla C por último. A dupla A percorreu uma distância menor que a dupla C? Não.
A dupla B percorreu uma distância menor que a dupla C? Também não. É maior do que a dupla C. Nenhuma destas duplas finalizou o percurso? Correto, né? É essa a alternativa. Por quê? Porque nenhuma andou 40 metros. O percurso tinha 40 metros. Como assim? Não é 20 só? Não, mas é 20 de ida e 20 de volta. Você vai de frente e volta de costa, lembra? E a letra E, todas as duplas percorreram a mesma distância? Não, né? Então, realmente é a letra C, D de dado. Beleza? Peraí, professor. Pronto, professor. Número 4, Batalha Naval. A Batalha Naval é um jogo de tabuleiro no qual dois jogadores têm que adivinhar em que retângulos estão os navios do oponente. No tabuleiro abaixo, os retângulos denominados células são definidos pela junção de uma linha, representada por uma letra, e de uma coluna, representada por um algarismo. Então, desta forma, B2 representa o ponto de encontro entre a linha B, então linha B, e a coluna 2. Então, encontrou aqui essa figura. Beleza? Vou diminuir um pouquinho aqui, para a gente ver tudo o exercício. Respeitando a legenda abaixo. Essa figura é igual a 5, essa é igual a 10, essa é igual a 15, essa é igual a 20, e essa é igual a 25. Aí ele quer que a gente faça essa operação aqui. Então eu vou ver aonde que está o B4 e vou ver quanto que vale aquela figura e colocar aqui. Então vamos lá. B4, B, linha B, coluna 4. Essa figura aqui. Essa figura vale 25. 25 menos D2. D2, essa figura aqui. Vale 5. Vezes B de bola, 2. É a mesma figura. Então, vale 5 também. Mais C4. Não tem nada. Quando não tem nada, vale 0. Dividido por E3. É esse navio aqui, vale 20. Mais A1. Lá em cima, vale 15. Menos A4. É a mesma figura, então é 15 também. Então, deu essa expressão aqui, ó. 25 menos 5 vezes 5 mais 0 dividido por 20 mais 5 menos, mais 15 menos 15. Essa é a expressão. Tá? E a gente tem que fazer o quê? Resolvê-la. Como que eu resolvo? Pela ordem de resolução das operações dentro de uma expressão. Primeiro, multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então, primeiro é esse e esse. Então, 25 eu repito. 5 vezes 5, 25. Mais 0 dividido por 20, 0. Aí eu repito, mais 15, menos 15. Então, 25 menos 25, 0. Mais 0. 15 menos 15, 0. Então, esse resultado vai dar 0.
Então, a alternativa correta é a letra E de escola. 0. Se a gente não fizer a ordem certinha aqui, a gente corre o risco de errar. Corre risco não, vai errar, tá? Se não fizer a ordem, multiplicação primeiro, depois a divisão, ou multiplicação e divisão primeiro, depois adição e subtração, a gente erra. Pronto, professor. Pronto. Vamos para o próximo, então? Número 5, amarelinha. A amarelinha, então, tradicionalmente entre as crianças, pode ser feita no chão, desenhando pequenos quadros com giz denominados casas, conforme figura abaixo. Então tá aqui, fizeram a amarelinha do 1 ao 7. Ó. Um jogador de cada vez inicia atirando uma pedrinha na casa 1. Se executar todas as regras corretamente, na próxima jogada atira a pedrinha na casa 2 e assim sucessivamente. Ao errar alguma regra, o jogador passa a vez para o amiguinho. E na próxima jogada, continua o jogo atirando a pedrinha na casa em que anteriormente parou. Ganha quem terminar e jogar a pedrinha corretamente em todas as casas primeiro. Maria e Cláudia estavam brincando de amarelinha, como a da imagem acima. Então tem a amarelinha lá que vai de 1 ao 7, lembra? Seus resultados estão mostrados na tabela abaixo, sendo C jogada correta e E jogada errada. Então aqui, ó. Beleza? Vamos ter que diminuir um pouquinho aqui para ver as alternativas lá embaixo. Aqui é Maria, aqui é Cláudia. Vou pegar aqui. Aí. Vou digitar aqui Maria e aqui Cláudia. Aí a gente tem que fazer essa comparação aqui. Na terceira jogada, Maria deverá lançar pedra na casa 4. Terceira jogada, na casa 4. Não, né? Porque ó, aqui ela jogou na casa 1, aqui ela errou. Aí aqui ela jogou na casa 2. Aqui na casa 3, vamos colocar aqui em qual casa que elas estavam, tá? Aqui casa 4, aqui casa 5, aqui errou, aqui na casa 6 e aqui na casa 7. E a Maria, ó, na casa 1, depois casa 2, aí errou 2 vezes. Aí casa 3, errou mais uma vez, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7. Depois ela acertou várias vezes seguidas. Então, na terceira jogada, Maria deverá lançar pedra na casa 4. Terceira jogada, Maria, não, né? Ela jogou na casa 3. Aqui seria a casa 3. Errou, aí aqui que foi a casa 3. Na quinta jogada, Cláudia deverá jogar pedra na casa 5. Na quinta, se ela for jogar na 5, ela tem que ter acertado todos. Não, mas ela errou aqui no meio. Na quinta jogada, jogou na casa 4. Na quinta jogada, Maria e Cláudia deverão lançar pedra na mesma casa. Na quinta, não, Maria na terceira casa e Cláudia na quarta. Na oitava jogada, Maria e Cláudia deverão lançar pedra na mesma casa. Também não, quinta e sexta. Na nona jogada, Maria deverá lançar pedra na sexta casa. Na nona jogada, na sexta casa. Beleza, então tá certo. Letra E de escola de novo.
Pronto, professor. Próximo, amarelinha de novo. Para brincar de amarelinha, Heloísa e seus amigos desenharam no chão 10 quadrados. Cada um possui 42 centímetros de lado. Assinale a alternativa que expressa o perímetro em metros da figura geométrica formada pela junção dos 10 quadrados, conforme a figura abaixo. Então, a gente tem que calcular o perímetro dessa figura aí. E sabendo que cada lado vale 42 centímetros. E ele quer a resposta em metros. Então, a gente primeiro vamos calcular o perímetro, depois a gente vai transformar em metros, tá? Então, aqui, ó, a gente não consegue contar os quadrados e multiplicar por 4. Por quê? Porque tem lado que não faz parte do perímetro. O perímetro é o entorno. É por volta. Esse lado aqui, por exemplo, ó, ele não faz parte do perímetro. Esse que eu coloquei em azul aqui, ó. Porque ele não dá a volta na amarelinha. É só o que está do lado externo. Então, eu tenho alguns que podem contribuir de uma forma, outros de outra. Então, vamos lá. O número 10, ele contribui com 3 lados para o perímetro, assim como o número 1. São os dois que mais contribuem aqui, ó, diretamente, né? O 4 e o 7, ó, contribuem com 2 lados, um de cá e um de cá. E os outros, né, pares, 2, 2 e 3, 5 e 6 e 8 e 9, contribuem com um lado, 2 lados, uma metade aqui de um lado, outra metade do outro lado. Então, são 3 lados, mais outra metade, mais outra metade. Então, o 8 e o 9, o 5, o 6, e o 2 e o 3 contribuem com 4 lados. Então, vamos lá. 1 e 10 são 3 vezes 42. Só que 2 vezes, porque são 2 números, né? Tanto o 1 como o 10. E aí eu faço a multiplicação. 3 vezes 42 vai dar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vezes 2, isso. Então, aqui vai dar 12, vai 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 1, 2. 256 centímetros. No 1 e no 10. No 2 e 3. 2 e 3. 5 e 6. E 8 e 9. Vai ser 3, né? Porque são 3 pares, vezes. Eles contribuem com 3 lados, cada par, que o valor do lado é 42. Então, é 9 vezes 42. 9 vezes 3 vezes 3, 9, né? Aí 9 vezes 42. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 4, 36. Mais 1, 37. Então, 378 centímetros. E por último, 4 e 7. 4 e 7. Contribui com 2 lados. Então, são 2 números, vezes 2 lados, vezes 42. Então, é 4 vezes 42. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. 168 centímetros. Agora é só a gente somar isso aqui. Aí eu vou encontrar o perímetro. 2 vezes 8, 10, mais 8, 18. Vou botar o número aqui. 18. Vai 1.
5 mais 7, 12. Mais 6, 18. Mais 1 que foi 19. Vai 1 de novo. 3, 2 mais 3, 5. Mais 1, 6. Mais 1 que foi 7. Centro. Peraí, tem uma coisa errada. Eu tenho alguma conta aqui que foi feita errada, gente. Deixa eu ver aqui que nós fizemos de errado aqui. Ah, não é 3 aqui, ó, é 4. O que está em rosa aqui, né, que é o 2, 3, 5, 6 e 8, 9, contribui com 1, 2, 3, 4 lados. Tá? Então, ó, o 2 e 3, 5 e 6 e 8 e 9 é igual a 3, porque são 3 conjuntos, vezes 4 lados, vezes 42. E aí isso aqui vai ser igual a 12 vezes 42. Ó, 12, 3 vezes 4, 12 vezes 42. Vai dar 504 centímetros. Agora tá certo. Aí eu venho e faço a soma aqui. 2 mais 8, 10. Mais 4, 14. Vai 1. 1 mais 5, 6. Mais 6, 12. Vai 1. 1 mais o 3, mais o 2, 3. Mais 5, 8. Mais 1, 9. 924 centímetros. Aqui, ok. Só que ele está pedindo para mim em metros. Então, são 2 casas para a esquerda que a vírgula anda. A vírgula está aqui. Ela vai andar 1, 2. 9,24 metros. Letra A de alegria. Beleza? Sim, professor. Sim, professor. Vamos lá. Número 7. Pipa. Pipa, papagaio ou pandorga é um brinquedo que voa baseado na oposição entre a força do vento e a corda segurada pelo operador. O brinquedo é composto de uma estrutura armada e suporta um plano de papel e que, por sua vez, tem a função de asa e sustentação. Conforme o modelo, pode conter uma rabiola, que é um adereço preso na parte inferior para proporcionar estabilidade. É um dos brinquedos mais utilizados por crianças, adolescentes e até adultos. Observe as dimensões da pipa empinada pelo menino na figura abaixo. Então tem aí, ó, na forma
de um quadrilátero, né? Que a gente não deu nome para ele, porque ele não tem nenhuma característica que possa caracterizar um nome a ele. E ele quer saber o quê? A área. Podemos afirmar que a área do polígono da pipa é dada por... Então, a gente tem que calcular a área dessa pipa. Sempre que a gente tiver uma figura, um polígono, que a gente não sabe o nome, não tem fórmula para ele, a gente tem que encontrar dentro dele polígonos que a gente conhece. Então, se a gente pegar essa pipa aqui, ó, e dividir ela no meio, ó, a gente vai ter dois triângulos, ó. Um triângulo da esquerda e um triângulo da direita. Ou dividir aqui, ó. Também vai dar um triângulo em cima e um embaixo. É melhor fazer aqui, ó. Por quê? Porque aí o triângulo da esquerda é igual ao triângulo da direita. Aí eu calculo só uma vez e multiplico por 2. Só que, se eu pegar aqui e dividir aqui, também dá para fazer. Só que aí eu tenho um triângulo em cima diferente do triângulo de baixo. Então, eu tenho que calcular uma área e depois calcular a outra. Então, é mais rápido fazer assim. Então, o triângulo é esse aí, ó. Aí o triângulo. Triângulo em cima que é igual ao triângulo de baixo. Aí, como que é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Por que por 2? Porque o triângulo é a metade de um paralelepípedo, né? Qual que é a base? A base é esse lado aqui, ó. A maior parte aqui, nesse lugar aqui, nesse momento, ela é a maior. Então, é 0,7 mais 0,2 a base. É 0,9. Vezes a altura. Qual que é a altura? É a distância da base até o vértice oposto. Então, é essa altura aqui, que é 0,3 dividido por 2. 3 vezes 9, 27. Só eu tenho duas casas depois da vírgula, então fica duas casas a vírgula andando para a direita, para a esquerda. 0,27 dividido por 2. Certo? E o que acontece? Se eu tenho, né, uma pipa, que eu falei que são dois triângulos iguais à divisão que eu fiz ali, então depois eu tenho que multiplicar por 2, certo? Para eu não dividir 0,27 por 2, o que eu faço? Eu vou multiplicar agora aqui, ó. Vou multiplicar por 2, por quê? Porque são dois triângulos iguais. E aí, o que vai acontecer com multiplicar por 2? Eu vou eliminar aqui ó, o 2 de baixo com o 2 de cima. Aí eu vou ter 0,27 metros quadrados essa pipa tem. Pronto, professor. Beleza, gente? Esse exercício aí, todo mundo entendeu? Sim. Sim, professor. Professor, eu entendi e já terminei. Número 8. Boliche. Jogar boliche é uma das brincadeiras favoritas de André. Ganha o jogo quem conseguir derrubar com uma bola o maior número possível de garrafas.
André enfeitou as garrafas com figuras coloridas, conforme a imagem acima, utilizando retângulos, triângulos e círculos. Cada garrafa é enfeitada com apenas um tipo de figura. Cada retângulo tem área igual a 6 centímetros quadrados. E foram utilizados 20 retângulos por garrafas. Então, a garrafa que tem retângulo enfeitado nele, tem 20 retângulos. Cada triângulo utilizado tem área igual a 8 centímetros quadrados. A soma das áreas de todos os triângulos de uma garrafa é igual à soma das áreas de todos os retângulos da outra garrafa. Qual o número de triângulos de uma garrafa? Então, eu tenho uma área igual das figuras. Então, eu vou calcular qual que é essa área total. Então, são 20 retângulos. Então, a garrafa com retângulo. 20 retângulos vezes 6 centímetros quadrados. Vai dar 120. 6 vezes 20, 20. 120. Certo? Na garrafa de retângulo. A garrafa de triângulo, ela é a área igual à garrafa de retângulo. Então, ela é 120. Ele quer saber quantos triângulos tem. Então, eu vou dividir pela área de cada triângulo e aí eu vou achar tudo. Vou achar a quantidade de triângulos. Então, ó, 12 por 8 dá 1. 8 vezes 1, 8. 12 menos 8, sobra 4. Abaixo o 0, 4 dividido por 8, 15. Não precisa não. Não, tá bem tranquilo. Obrigado, Paulo. Então, sobra 4, abaixo o 0, 40. 40 dividido por 8, 15. Então, a gente tem 15 triângulos. Alternativa C de cada. Beleza? E aí, se eu pegar ó, e multiplicar 15 por 8, vai dar o 120. Aí a gente tira a prova que tá certo, tá? Beleza, gente? Então, o segredo aqui é eu saber que, como ele disse, né, a área total das figuras é igual em todas as garrafas. Então, eu calculo a área em uma garrafa é igual a outra garrafa também. Aí eu divido pela área de cada figura, eu vou saber quantas figuras tem. Fechou? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Vamos lá, próximo. Número 9. Meia, meia, lua, 1, 2, 3. Nessa brincadeira, crianças ficam sob uma linha traçada no chão e a outra criança se afasta por mais ou menos 20 metros. A criança afastada, de costas para o grupo, conta até um número menor que 10, enquanto as outras correm ou andam em sua direção com o intuito de alcançá-la. Ao interromper inesperadamente a contagem e vira-se para o grupo, aquela que for vista em movimento deve retornar à linha traçada, de onde recomeçará. As demais continuam do ponto em que estavam paradas. O jogo terminará quando uma das crianças chegará àquela que fez a contagem, substituindo-a. É o que deve ser o paredão de vocês aí, né?
Ana, juntamente com alguns amigos, começou a brincadeira, contando até 8 e parou. Na segunda vez, ela contou, parou no número 5. Na terceira, parou no 2. Na quarta, parou no 4. Na quinta, parou no 2. Na sexta e última, parou no 3. Juntando lado a lado, em ordem decrescente, os algarismos que representam os números em que Ana parou de contar no decorrer da brincadeira, obtemos um valor numérico que contém. Então, qual que é a ordem decrescente? Vamos colocar aqui, é do maior para o menor, né? Então, qual que é o maior? 8. Aí depois vem o 5. Aí depois vem o 4. Depois o 3. E aí tem números 2, né? Então, ele quer saber que número que formou. Então, vamos botar um pontinho aqui. A gente vai ver que é 2 unidades, 2 dezenas, 3 centenas, 4 unidades de milhares, 5 dezenas de milhares e 8 centenas de milhares. Então, 8 centenas de milhar. Então, essa daqui não é. Pode ser a A e a E. Certo? A B, C, D é centena de milhão. A gente está em centena de milhar. O 5 é dezena de milhar. Então, aqui ok. A letra E também ok. 4, unidade de milhar. A letra E não é. Então, só sobrou a letra A. Vamos continuar. 3 centenas, 2 dezenas e 2 unidades. Ok. Então, é a letra A de alegria. Beleza, esse é muito fácil, né? É só a gente saber aí a classe, né, dos números, né? Ok? Para todo mundo? Sim, professor? Sim. Ok. Então, vamos lá, vamos para frente. Número 10. Perna de pau. A perna de pau é uma brincadeira de origem portuguesa que simula um membro artificial, no caso, uma prótese estendida das pernas. Normalmente é feita por um sarrafo de madeira com um suporte para apoio dos pés, ou ainda por latas amarradas a barbantes, como mostra a figura ao lado. Historicamente, a perna de pau está associada à figura de piratas. Considere uma criança de 1,5 m de altura e uma perna de pau que a eleve do chão 3/5 de sua altura. Assinala a alternativa que indica a altura máxima atingida pela criança em relação ao solo, ao fazer uso da perna de pau. Então vamos lá, vamos desenhar uma criança aqui, só para a gente simular, tá? E ela usando uma perna de pau. Vai até lá no braço, né, para ela segurar. Então, o exercício falou que a criança, ela tem uma altura de 1,5 m, 1,5 metros. E que a perna de pau levanta ela mais 3/5 dessa altura. 3/5 de quanto? Da altura, que é 1,5 m. Então, eu vou ter que saber qual que é a altura que a perna de pau levantou ela para somar com a altura dela para saber a altura máxima, quer saber tudo, né? Então, eu tenho que calcular isso aqui, ó. Dá para simplificar aqui, ó. Dá para dividir por 5 aqui e por 5 aqui, ó. Aqui sobra 1 e aqui vai dar
0,3. Se fosse 15, seria 3, mas como eu tenho a vírgula, né? Então, 3 vezes 0,3, 0,9 metros. Aí eu somo 1,5 com 0,9, vai dar 2,4. Se fosse 1, ó, dava 2,5, mas é 0,9, então dá 2,4. Que é a letra A de alegria, de novo. Vocês estão copiando? Sim, professor. Sim. Sim. Pronto, podemos ir para a próxima? Sim, Pode professor. ser. Sim. Número 11, Banco Imobiliário. É um jogo de tabuleiro que consiste na compra e venda de propriedades como bairro, casas, hotéis, empresas e que simula o mundo empreendedor. O objetivo deste jogo é tentar ser o jogador mais rico, bem-sucedido, levando os adversários à falência. O banco imobiliário pode jogar de 2 a 6 pessoas. Cada jogador deve receber inicialmente 8 cédulas de 5, 10 de 50, 10 de 20, 8 de 100, 6 de 10 e 20 de 2. O jogador, dispondo do valor inicial, precisa pagar de uma só vez 5 aluguéis de R$ 500. Para isso, utilizou todo o seu dinheiro e não conseguiu quitar a dívida. Não conseguindo quitar a dívida, combinou então de pagar no restante da próxima jogada, com acréscimo de 50% o valor ainda devido. Desta forma, a dívida será de... Então vamos lá, vamos ver quanto que ele recebe no começo. Ó. Só somar tudo aqui. Ó. Então, 0, 0, depois a vírgula. Aí vem 5 mais 0, 5, mais 0, 5, mais 0, 5, mais 0, 5, mais 2, 7. Na dezena, 50, né? 5 mais 2, 7, mais 0, 7, mais 1, 8. Então, 8. E tá errado, né? Porque tem que multiplicar ali a quantidade de cédulas primeiro. 8 cédulas de 5, tá? 8 vezes 5, 40. 10 de 50. Só acrescentar um zero. 500. 10 de 20. 200. 8 de 100. 800. 6 de 10. 60. E 20 de 2. 40. Agora a gente soma. 0, 0. Na unidade também deu 0. Na dezena, 6 mais 4. Dá 10, vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 5, 10. Mais 2, 12. Mais 8, 20. Então, no total, cada jogador recebe R$ 2.000. Ele tem que pagar no começo, ó, aluguel, 5 vezes, porque são 5 aluguéis de R$ 500. Quanto que dá isso? R$ 2.500. 5 vezes 5, 25. Aí mais os 2 zeros, então aqui.
Então, ele tem que pagar no começo R$ 2.500. E ele recebe só 2.000. Ficou para trás quanto? Menos 2.000. Ficou faltando ele receber, ou receber não, pagar R$ 500, certo? E aí ele falou que ia pagar com um juro de 50%. Então eu vou vir aqui, ó, e multiplicar isso aqui por 50%. Que é a mesma coisa que a metade, né? Então é a mesma coisa que eu dividir por 2. 500 dividido por 2 vai dar 250. Então, quanto que ele pagou de dívida? Ele pagou 2.500 mais, aliás, 2.000, né? Ele pagou 2.000, mas faltou 500 e o juro 250. Então, 250 mais 500 vai dar 750. Mais os 2.000 que ele pagou, ó, vai dar R$ 2.750. Tá certo? Tá certo ou não? Tem alguma coisa errada, né? Você não deu o resultado aí. E aí, o que que tá errado? Tá errado essa soma aqui do começo, ó. Tem que prestar atenção, hein? Vocês não prestaram atenção e aí o prof falou e ninguém prestou atenção e todo mundo errou. Tem que prestar atenção. Ó, 40 mais 60, 100. Mais 40, 140. Então, na unidade, na unidade já ficou zero mesmo, né? Na dezena ficou 4, foi 1. Né? Deu 14, foi 1. 8 mais 2, 10 mais 5, 15 mais 1, 16. Então, a gente pega 1.640 no começo, não 2.000. Aí eu subtraio aqui, ó, menos 1.640. Vai faltar quanto? Você viu? A gente errou uma coisinha lá em cima, errou tudo lá para baixo. 0, 0, vírgula, 0 menos 0, 0, 4. Não dá para tirar 0, empresta do 5 fica 10. 10 menos 4, 6. Aí 4 agora não dá para tirar 6, então tem que pegar do 2. Aí vira 14, 14 menos 6, 8. Então faltou R$ 860 para pagar. Vezes 50%, que é a metade, a mesma coisa que dividir por 2, né? 8 por 2, 4. 6 por 2, 3. E aí o zero fica zero mesmo. R$ 430. Mais 860. Então, ó, 0, 0. Vírgula, 0 mais 0, 0. 3 mais 6, 9. 4 mais 8, 12. Dessa forma, a nova dívida será 1.290, porque é o que falta pagar, né?
Confundiu aqui porque esse 4 está no mesmo alinhamento aqui da centena, né? Deixa eu apagar ele aqui. 40. Aí, agora sim. Tudo bem aí? Terminei, professor. Pronto. Cadê? Número 12, origamis. Fazer origamis é um passatempo preferido de muitas crianças. O origami, de origem japonesa, consiste em fazer dobras geométricas no papel, geralmente partindo de um quadrado, em que são criadas formas de seres ou objetos, sem fazer colagens. No intuito de aprender a construir um pássaro de origami, denominado tsuru, conforme figura abaixo, Raquel assistiu um vídeo na internet. Raquel ficou tão empolgada que neste ano vai decorar a sua árvore de Natal com 300 tsurus. Na construção dos pássaros, ela vai utilizar quadrados de 105 milímetros de lado. Para isso, vai usar folhas coloridas, de medida 210 milímetros por 297 milímetros. Quantas folhas Raquel precisará utilizando o máximo possível de cada folha? Então, ó, ela vai usar uma folha de papel, vai comprar as folhas de papel. E ela precisa, o tamanho do papel, né, comercializado, é 210 milímetros por 297 milímetros. É uma folha que a gente chama de folha A4, é o tamanho dessa folha. E ela vai precisar, para fazer, 300 pedacinhos de 105 por 105. São quadrados. E olha que interessante, se a gente pegar o 210 dividido por 2, dá 105. Então, a largura da folha, ela vai usar toda a largura. Tá? Então, ela vai conseguir usar conseguir tirar 2, 3, 4 pedaços da folha. Por quê? Porque aqui, ó, tem 105. Vou botar por dentro aqui, né? 105 milímetros. Aí vai dar 210. Aqui preencheu toda a largura da folha, mas o comprimento sobrou um pedaço aqui, ó. Quanto que sobrou aqui, ó? É 210 menos 287. 297. Então, vai sobrar 87 milímetros. Deixa eu escrever melhor, né? Dá para fazer outra folha? Não dá, porque é no mínimo 105. Então, esse pedaço aqui, ó, por mais que ele, se a gente pegar e calcular a área dele, dê a área do papelzinho, eu não consigo fazer um papelzinho novo aí. Por quê? Porque eu preciso de um tamanho de 105, tá? Então, esse pedaço ele vai ser descartado. Ou seja, a Raquel vai utilizar cada folha para tirar apenas 4 quadrados de 105 milímetros de lado para fazer os seus tsurus. Se ela quer
300 tsurus, então eu vou pegar 300 e dividir por 4, e aí eu vou saber quantas folhas ela vai utilizar, né? Então, vamos lá, 300 por 4. 3 não dá, então eu pego 30. 30 dividido por 4 vai dar 7 e sobra 2, porque 7 vezes 4 é 28. Abaixo o zero fica 20. 20 dividido por 4 dá 5. E aí não sobra nada. Então a gente vai precisar, a Raquel vai precisar de 75 folhas desse tamanho aqui, A4. Que dá a letra E de escola. Terminei. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Professor, terminei. E eu já entendi. Se a gente pegasse e calculasse a área, calculasse a área da folha e dividisse pela área do pedacinho de papel, ia dar mais de 4, ia dar 5. 5,8, então daria 5. Mas eu não consigo utilizar esse pedaço aqui de baixo. A área desse pedaço de baixo dava para colocar mais uma folha, mas não dava do tamanho que precisa. Mas vocês estão copiando aqui o que eu estou falando? Os quadrados, não é só a resposta, né, gente? Apesar de que isso tudo aqui vai lá para o grupo também, tá? Então não se preocupem. Terminei, professor. Então, vamos lá. Número 13. Futebol de salão. Futebol de salão é um dos esportes coletivos mais apreciados pelas crianças. Possui uma quadra dividida ao meio por uma linha e é disputado por duas equipes compostas, cada uma delas por 5 jogadores titulares e 9 reservas. Uma partida oficial tem 2 tempos de 20 minutos. Fazendo uso das informações acima e utilizando números racionais, complete as lacunas das sentenças abaixo. Então, o que tem de informação para a gente? Ó? A quadra é dividida ao meio, são 2 equipes, cada uma delas por 5 titulares e 9 reservas. E uma partida tem 2 tempos de 20 minutos. Então, vamos lá. A metade da quadra pode ser representada pela fração. Qual que é a fração que representa a metade? 1/2, né? Meio. 2 jogadores titulares, então 2 titulares, correspondem a
dos jogadores titulares. Então, 2 de quantos? Quantos são os titulares? São 10, né? 5 de um lado e 5 do outro. Dez minutos de jogo correspondem a quanto total da partida? 10 minutos de quanto? Quanto que é o total? São 2 tempos de 20, então é 40 minutos. Dez sobre 40. 3 jogadores correspondem ao número total de reservas. Então, é 3. E quantas reservas são? São 9 de um lado e 9 do outro. Então, 9 mais 9, 18. A soma correta das frações utilizadas nas lacunas acima é. Então, tem que somar todas essas frações aqui, ó, que a gente colocou. Então, vamos lá. 1 dividido por 2, meio, mais 2 sobre 10, mais 10 sobre 40, mais 3 sobre 18. Essas são as frações. Então, antes de eu somar, eu tenho que simplificar elas. Então, aqui eu vou simplificar por 2, vai ficar 1 sobre 5. Aqui por 10, vai ficar 1 sobre 4. E aqui por 3, ó, 1 sobre 6. Então, eu vou ter o quê? Vou ter assim. 1 meio mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 6. Porque eu simplifiquei, ela ficou muito mais fácil. Por quê? Porque eu vou ter que tirar o MMC. São denominadores diferentes. Então, vamos calcular o MMC aqui, ó. MMC de 2, 5, 4 e 6. Então, fica dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. O 5 repete. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Ainda dá por 2. 1, 5 repete. 2 por 2, 1. E o 3 repete. Agora é por 3. 1, 5, 1. E o 3 dividido por 3, 1. E por último, por 5, né? 1, 5 por 5, 1. Aí acabou. É aquela fatoração, né, gente? Para achar o MMC, eu tenho que fatorar todos eles juntos, ó. E aí eu multiplico aqui os fatores que deu. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o MMC entre 2, 5, 2, 3 e 5, entre 2, 4, 5 e 6 é 60. Aí eu venho aqui e coloco tudo sobre 60, né? Coloco todos sobre 60. 60 dividido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 60 por 2, 30. Vezes 1, 30. Mais 60 por 5, 12. Vezes 1, 12. Mais 60 dividido por 4, 15. 15 vezes 1, 15. 60 por 6, 10. 10 vezes 1, 10. Agora eu somo isso aqui, ó. 30 vezes 12, 42. Mais 10, 52. Mais 15 vai dar, se fosse mais 10, seria 62, mais 5,
72, né? Mais 5. Não, 62 mais 5, 67. Então, isso aqui vai dar 67 sobre 60. Letra E, escola. Aqui, né? 12 mais 15, 27. Mais 10, 37. Mais 30, 67. Pronto. Professor, pronto. Pronto. Todo mundo fez? Todo mundo copiou? Sim. Sim. Vamos lá, 14. War. War é um clássico jogo de tabuleiro no qual seu maior objetivo é a completa dominação global. Cada jogador precisa usar todas as suas habilidades militares para conquistar territórios e continentes, derrotando seus adversários e ganhando o cenário mundial. A figura abaixo mostra um tabuleiro do jogo War. A região sombreada da figura abaixo mostra uma imagem ampliada do continente africano, transposta e adaptada para uma malha quadriculada. Então tem lá o continente da África, foi transposta aqui para essa malha quadriculada para a gente fazer o quê? Calcular provavelmente a área. Então, vamos ver aqui. Nilza, excelente professora de Geografia do Colégio Militar de Santa Maria, pede para seus alunos calcularem a área do continente africano através da região sombreada da malha quadriculada. O resultado encontrado aproximadamente é de... Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar quantos quadradinhos tem nessa parte cinza e multiplicar pelo valor de cada quadradinho. Qual que é a área de cada quadradinho representa, tá? Então, vamos contar os quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 inteiros, né? Agora vamos ver aqueles que estão pela metade. 23, aqui uma metade, aqui uma metade, 24. Aqui uma metade, mais uma metade, 25. Aqui tem uma metade, mais uma metade, 26. Aqui tem duas metades, 27, e aqui só a metade. Então, tem 27,5 de quadradinhos. Então, vou ter que pegar 27,5 e multiplicar por esse número aqui, ó. Vamos fazer lá embaixo, ó. Vou apagar esse aqui, só para não descer. Então, vamos escrever o número aqui, ó. 1.104.362 vezes 27,5 quadradinhos. Vamos lá. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 6, 30, mais 1, 31, vai 3. 5 vezes 3, 15, mais o 3, 18, vai 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21, vai 2. 5 vezes 0, 0, mais 2, 2. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Mais 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 6, 42, mais 1, 43, vai 4. 7 vezes 3, 21, mais 4, 25, vai 2. 7 vezes 4, 27, mais 2, 29,
vai 2. 7 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. Mais. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 2. Pronto. Agora a gente faz a conta. 0 no final. 1 mais 4, 5. 8 mais 3, 11. Mais 4, 15. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 5, 7. Mais 2, 9. 2 mais 9, 11. Mais 7, 18. Vai 1. 1 mais 5, 6. Mais 2, 8. Mais 8, 16. Vai 1. 5 mais 7, 12. Mais 1, que foi 13. Vai 1. 1 mais 7, 8. Mais 2, 10. Vai 1. 1 mais 3. Mais 2, 3. E aí tem uma vírgula depois, né? Então eu boto aqui a vírgula. E aí eu vou encontrar que número? 30.385.955. Então, o resultado mais próximo, que é aproximadamente, é a letra C de casa. 30.300. Aqui é 9, ó. Aqui não é 8, não. 19. Então, é a letra C de casa. É 8. 11, 18. Aqui foi 12, 17. Vai 1. 1 mais 1, 2. Não, tá certo. É 8 aqui mesmo. Aproximadamente esse daqui, né? Ele fala aproximado, né? Beleza? Beleza. Beleza. Jogos de adivinhação. Qual criança não gosta de brincar de adivinhar para impressionar seus amiguinhos? Claudinha, que é ótima nessa brincadeira, convidou Lucas para brincar de adivinhação e pediu para que ele executasse a seguinte sequência lógica. Pense em um número natural. Encontre o dobro desse número, some 17 ao valor encontrado, divida o resultado anterior por 2 e, por último, subtraia o valor obtido do valor obtido o número que você pensou imediatamente. Para que Claudinha acerte o correto valor final encontrado por Lucas, sua resposta deve ser... Vamos ver. Então, pensa no número. Que número que é esse? Não sei. Então, vamos chamar ele de x. Aí eu multiplico ele por 2. E aí, depois que eu multiplicar ele por 2, eu vou somar 17. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui, mais 17. Depois, eu vou dividir por 2. E no final, eu vou subtrair o próprio valor que eu pensei, o x. Então, fica essa expressão aqui, ó. Aí a gente vai substituir valor para ver o que vai acontecer, tá? Então, eu vou substituir o valor de número 1 aqui primeiro, ó. 1 aqui e 1 aqui. Então, 1 vezes 2, 2. Então, vamos ver, ó. 2 mais 17 dá 19. Aí eu tenho que dividir por 2.
E aí eu tenho que subtrair o mesmo valor que eu pensei, que é 1. E aí, quando eu subtrair aqui, ó, eu vou ter que tirar o MMC, né? Entre 2 e 1 é 2, fica 19, menos 2. Então, vai dar 17 sobre 2. Agora, vamos substituir outro número. Vamos substituir o número 2. 2 vezes 2, 4. Aí eu tenho que somar com 17. E vai ficar 21 sobre 2. Tem que dividir por 2 agora. Divida por 2. Não dá para dividir, então eu vou continuar a operação. Diminuir pelo número que eu pensei, que é 2. Aí eu vou tirar o MMC também, vai ser 2. Aí vai ficar 21 menos 4. Por quê? Porque é 2 dividido por 1, 2, vezes 2, 4. 21 menos 4, 17 sobre 2. Então, tá vendo que deu o mesmo resultado? Então, se eu substituir outro valor aqui, vai dar o 17 sobre 2. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Qualquer número que a gente pensar vai dar 17 sobre 2. Tem muitas expressões matemáticas que a pessoa cria na cabeça dela e aí ela fala, ó, o resultado vai dar isso aí, tá? Você fala o número, aí multiplica por 2, soma com 17, divide por 2, tira o número que você pensou. Vai dar sempre esse número. Então, não importa o número que você pense, o resultado vai dar isso aqui. Então, ela sempre vai adivinhar o resultado, porque não muda o resultado. Terminei, professor. Tá bem. Terminei. Bola de gude. A bolinha de gude, figura 1, é uma esfera de vidro que muitas vezes tem o seu interior colorido por reflexos e formas. Quando Pedro e Tiago estavam brincando com suas bolinhas de gude, figura 2, Pedro fez um desafio a Tiago. Sabendo-se que o diâmetro da Terra é de 12.756 quilômetros e o diâmetro de uma de nossas bolinhas de gude é de 2 centímetros, quantas vezes o diâmetro da Terra é maior que o diâmetro da nossa bolinha de gude? Então, essa é a pergunta. Considerando que Tiago respondeu corretamente a pergunta de Pedro, qual foi a resposta? Então, eu tenho a Terra, que tem um diâmetro. Qual que é o valor do diâmetro? O diâmetro é a medida de um lado para o outro, de uma extremidade à outra, passando pelo centro do círculo. Então, esse é o diâmetro. O diâmetro da Terra é esse aqui, ó. E o diâmetro da bolinha, eu vou fazer de um jeito aqui que não dá para ter comparação, né? Porque se a gente olhar a Terra de um lugar que a gente consiga ver toda ela, a gente não consegue enxergar uma bolinha de gude, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o diâmetro da Terra pelo diâmetro da bolinha de gude. Só que tem um detalhe, a bolinha de gude está em centímetro, e o diâmetro da Terra está em quilômetro. Então, a gente vai ter que fazer a escala para ver o que que vai acontecer, ó. Que transformação que eu vou ter que fazer, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro. Podia parar aqui, mas eu vou até o milímetro, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Uma transformação, ó, de quilômetro para centímetro, para eu usar a mesma unidade.
Então, como que fica? O diâmetro da Terra é igual a 12.756 quilômetros. São quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é só eu acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou juntar aqui e separar agora de 3 em 3. Então, deu 1.275.600.000 centímetros. Tem o diâmetro da Terra. Aí, para eu saber a quantidade de vezes, é só eu pegar dt, que é o diâmetro da Terra, sobre dB, que é o diâmetro da bolinha de gude. Então, fica 12 não, 1.275.600.000 dividido por 2. 12 por 2, 6. 7 por 2, 3. Sobra 1, 15. 15 por 2, 7. Sobra 1, 16. Abaixo de 6, 16. 16 por 2, 8. Aí é só repetir o zero. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a Terra é 637.800.000 vezes maior do que essa bolinha aí. Então, se a gente colocar bolinhas de gude uma do lado da outra, para a gente preencher todo o diâmetro da Terra, a gente vai precisar de 637.800.000 bolinhas de gude. Então, é esse aqui. Letra E de escola. Beleza, pessoal? Terminei, professor. Vamos lá, 17. São 20 questões. Vamos ver se a gente consegue terminar tudo, tá? Brincadeirinha, brincando de cabaninha. As cabanas podem ser compradas ou basta usar lençóis ou cobertores para que um par de cadeiras, como em uma mágica, se transforme em uma bela cabaninha, montada no quintal, na sala ou no quarto. A figura abaixo mostra uma cabana juntamente com o sólido geométrico que a representa. A gente não estudou geometria sólida, tá? Sólido geométrico, mas é fácil essa daqui. De acordo com o exposto acima, analise as seguintes afirmações. Então, tem aqui, ó. O sólido geométrico é um paralelepípedo? Não. Um paralelepípedo é como se fosse uma caixa de sapato, tá? Assim, ó. Esse é um paralelepípedo. Tá? As faces laterais da barraca lembram figuras geométricas de quadrado? Não, né? Isso aqui lembra um triângulo. O sólido geométrico é uma pirâmide de base quadrangular? Sim. Então, a base é um quadrado, ó, e ela se encontra em um vértice só lá em cima. Então, esse é uma pirâmide. Tá? Esse sólido aqui é uma pirâmide, gente, de base quadrada. O sólido geométrico possui 5 faces triangulares? Não, né? Se a base é quadrada, ele vai ter 4 faces triangulares, né? E uma quadrangular. Então, essa daqui é falsa também.
Número 5. O sólido geométrico possui 5 vértices e 8 arestas. Vértices é onde se encontram as arestas. É os pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ok. Arestas. Arestas é onde encontram-se as faces. Então, é as linhas, ó. Então, 1, 2, 3, 4 lá no fundo, 5, 6, 7, 8. Então, verdadeira número 5. Então, as alternativas corretas é a 3 e a 5. Então, a gente marca a letra C de casa. Ok? Peraí, professor. Palavra feia, hein, Cauã? Terminei, professor. Vamos lá, 18. Super Mario Bros. O Super Mario Bros., considerado um clássico, é um jogo eletrônico lançado pela Nintendo em 1985. Devido à comemoração dos 25 anos do Mario, o jornal francês Le Monde publicou em 2010 um gráfico contabilizando as vendas de todos os jogos da série desde 1985. Vender 240 milhões de cópias não é para qualquer um. E aí veio o gráfico aqui, ó. Mario Bros é bom. Tem aqui, ó, o ano de 1985, quando foi lançado, vendeu mais de 40 milhões. E aí foi, cada ano, uma venda aí. Aí a gente, lendo o gráfico, a gente vai ter que responder aqui, ó. Com base na leitura do gráfico acima, responda, né? Assinale a única alternativa correta. A soma dos números de cópias vendidas em 88 e 93, então, ó, 88, vou pegar uma cor diferente. 88 e 93. Não ultrapassam o de 2006. Então, vamos lá, ó. Foi basicamente um pouco mais de 10 milhões. Em 93 também. Então, deu mais de 20 milhões. Em 2006, ó, não chegou a 20 milhões. Ó. Então, eles ultrapassam. Então, não é a letra A. A partir... Deixa eu até escrever aqui. Não é a letra A, falso. A partir de 85, o número de cópias vendidas decaiu constantemente? Decaiu constantemente? Não. Caiu aqui e depois subiu aqui. Caiu, subiu, caiu, aí depois caiu de novo, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Então não foi constante. Constante seria assim, ó, queda, ó. Aí foi caindo a cada ano, caindo um pouco. Não foi isso que aconteceu. Então a letra B também é falsa. Letra C. O ano de 2010 foi campeão de vendas? Não, né? O ano de 2010 foi o ano que menos vendeu. Campeão de vendas foi em 85, né? Foi quando lançou. A soma do número de cópias vendidas em 89, então vamos lá. 89 e 2009. Então aqui foi 20 milhões, aqui foi mais de 10 milhões. Ultrapassa 30 milhões? Sim, né? 10 mais 20, 30, e que passou de 10. Então, a alternativa correta é a letra D de dado.
E a letra E, o número de cópias vendidas em 85 é inferior a 40 milhões? Não, né? É acima de 40 milhões. Então, é a letra D de dado. Peraí, professor. Que é uma análise de gráfico, né? Esse é bem simples. Pronto, professor, terminei. Cadê? Vamos lá, penúltimo. Eduardo, Felipe e Bruno brincaram de corrida de saco, fazendo um longo percurso. Como eles estavam cansados de tanto brincar, Eduardo dava um pulo a cada 2 minutos, Felipe dava um pulo a cada 3 minutos e Bruno a cada 4 minutos. Às 9 horas e 45 minutos, os três deram o primeiro pulo ao mesmo tempo. Sabendo-se que algumas vezes no decorrer do percurso, os três iniciaram novamente um pulo ao mesmo tempo, qual o relógio que melhor representa o horário em que isso aconteceu pela sexta vez no decorrer da corrida? Então, vamos lá. Eduardo pulava a cada 2 minutos. Dava um pulo a cada 2 minutos. Felipe dava um pulo a cada 3 minutos. E Bruno, um pulo a cada 4 minutos. E eles pularam juntos pela primeira vez às 9 horas e 45 minutos. Vou colocar mais para cima aqui, Eduardo, 2 minutos. Felipe, 3 minutos. E Bruno, 4 minutos. Ele quer saber, na sexta vez que eles pularam juntos, que hora era. Que hora era nesse momento. Então, a gente tem que achar de quanto em quanto tempo eles pulam juntos. E para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o MMC. É o múltiplo comum em que eles pulam juntos. Então, o MMC entre 2, 3 e 4. Né? Porque é o horário que eles vão pulando. Então, vamos colocar aqui. Ó. Dá por 2. 2 por 2, 1. 3 repete. 4 por 2, 2. Ainda dá por 2. 1, 3, 2 por 2, 1. Aí agora por 3. 1, 1 e 1. Pronto. O MMC é 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, eles pulam juntos, eles repetem o pulo juntos a cada 12 minutos. Então, eles pularam 9h45 juntos, eles vão pular daqui 12 minutos de novo juntos, às 9h57. E aí, o exercício fala para a gente calcular a sexta vez que eles pularam juntos. Então, eu venho aqui e multiplico por quanto? Multiplico por 5. Por que por 5? Porque a primeira vez já foi às 9h45. Então, por 5, porque foram 5 depois dessas. 5 vezes 10. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Então, eles pularam pela sexta vez juntos depois de 60 minutos. Isso quer dizer o quê? Que eles pularam depois de 1 hora juntos. Então, eles pularam de novo juntos. Que horário? Era 10 horas e 45 minutos. A sexta vez juntos. Aí a gente vai olhar aqui o relógio e ver qual deles que está nesse horário. Então, vamos lá, o primeiro horário. Aqui
é 9 horas e 55 minutos. Aqui é 10 horas e 10 minutos. Aqui, 10 horas e 30 minutos. Aqui, 10 horas e 45 minutos. E aqui, 10 horas e 55 minutos. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Peraí, professor. Beleza? AB. KB. Acabou? Sim, terminei agora, meu Deus. Vamos lá, última questão, hein? Todo mundo copiou? Podemos ir para a última? Sim, professora, eu copiei. Então, vamos lá, número 20. Essa aqui é muito legal, esse exercício aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí. Já tô vendo que isso aí vai ser difícil. Jogo de dominó. Um jogo de dominó completo é representado pela figura abaixo. Essa figura aqui tem todas as peças de dominó. Cada peça é retangular e é dividida ao meio. Cada metade possui de 0 a 6 bolinhas, círculos pretos, né? Conforme a figura abaixo. Qual a fração? Então, a gente vai ter que achar uma fração. Qual a fração? Fração tem denominador e numerador. Que representa fração irredutível. O que é irredutível? Uma fração que eu não consigo reduzir, eu não consigo simplificar. Ela já está simplificada. Que representa o número de peças em que a soma das bolinhas de uma mesma peça dá um número ímpar. Então, o numerador é um número ímpar, que é a soma das bolinhas de uma peça, em relação ao total de peças. Então, o denominador é o total de peças. Qual que é o total de peças? Quem já jogou dominó? Qual que é o total de peças? Professor, eu já joguei, mas... É 28. 28. Exatamente, 28 peças. Se a gente contar aqui na figura, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas e 4 linhas. 4 vezes 7, 28. Então, não é essa a alternativa, não é essa e não é essa. Qual a alternativa que é? 15 sobre 28 ou 11 sobre 28? Sobre 28 é irredutível. 11 sobre 28 também é irredutível. E agora, qual que está certo? Vou passar um traço vermelho aqui para ficar mais fácil. Vamos lá, gente. Essa é muito fácil. É só prestar atenção. Nossa, eu tô prestando atenção, mas não tô entendendo. Eu tenho que somar. Ó, aqui em cima tem que ser a soma de uma das peças e tem que ser ímpar. Por exemplo, pode ser essa peça aqui, ó. 0 mais 1 dá 1. Pode ser 1 aqui? Pode. Mas tem essa resposta? Não tem. Então não pode ser ela. Qual que é a próxima? É essa aqui, ó. 0 mais 3. 3. Pode ser 3? Pode, porque é irredutível. Só que não tem essa resposta.
Então, as colunas que eu posso somar são essa e essa. Por quê? As outras todas são pares. Ó. 0 mais 0, 0. 1 mais 1, 2. 2 mais 3. Colunas não, né? Porque aqui não pode ser considerado coluna. Mas eu tenho que somar as que são ímpar. Ou é 15 ou é 11. Qual delas que é? Não sei. Ixi, professor. É tão fácil. É tão fácil. Eu acho que é a 11. Professor, é fácil porque você sabe de matemática, gente. Não é, não. Não é, não. É só prestar atenção. Professor, eu gosto muito de matemática, mas só que esse tipo... Esse tipo de matemática não é pra gente. Não. Sério mesmo. Olha só. Qual que é É a uma maior... máquina. Peraí. Qual que é a maior peça do dominó? 6 e Uma 6. peça 6 por 6. É o de 6 por 6. 6. Quanto que dá 6 mais 6? 12. Então, a Uma maior peça de 12. soma que pode ter é 12. Então, tem como ser 15? Não. Então, Não. não tem como ser 15. Ah, não, Então, cara. só pode ser 11. Eu me demito. No caso, seria a peça 5 mais 6. Isso, é essa peça aqui, ó. 15. Tá vendo como que é simples? Nem precisa de matemática para saber disso. É Exatamente. só Nossa, prestar mas eu atenção. não tenho um olhar biônico. Poderia ser essa peça aqui, ó. Ó, poderia ser essa peça aqui? Não. 4 mais 5, 9? Poderia, porque não dá para simplificar 9 sobre 28. Mas não tem essa resposta. Então, ó, vou escrever aqui, ó. Número total de peças, 28. Não é possível, ou pode ser assim, ó, maior soma ímpar de peças das bolinhas de uma mesma peça é 11. Portanto, o numerador da fração não pode ser 15. Então, só pode ser a alternativa D de dado. Precisa saber de matemática? Não, né? A gente precisa interpretar isso aqui, ó. Eu lembro que eu falei para vocês, a matemática ela é muito fácil. O mais complexo é a gente interpretar o português, interpretar o texto, entender o que o texto quer. Aí a parte da matemática mais difícil é o raciocínio lógico, o que eu tenho que fazer. Mas fazer conta é muito fácil, é muito fácil. Beleza, pessoal? Então é isso aí, tá? Obrigado. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Professor, agora é recreio? Aí 3h30 começa a outra aula. Professor, já vai acabar só... Tchau, tchau. Obrigado. Bom final de semana para vocês, tá? Professor. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.